tudo bem? Nesse vídeo nós vamos tratar de um assunto muito interessante, que é o colapso da monarquia no Brasil. Nós vamos abordar em forma de tópicos, desenvolvendo cada um deles de forma rápida, clara e objetiva. Espero que vocês gostem, se inscrevam no canal e dê um like. O colapso da monarquia brasileira. A região da Cisplatina e a Guerra do Paraguai. Para que a gente possa entender os principais fatores que levaram à queda da monarquia do Brasil, é importante a gente ver momentos anteriores a esse processo de derrubada da monarquia. Um dos episódios mais importantes e mais influentes na queda da monarquia foi a questão da região da Cisplatina e a Guerra do Paraguai. As guerras na região do Prata, elas foram constantes em virtude dos conflitos de limites fronteiriços entre Portugal e Espanha, na região ali do sul. Em 1821, a Banda Oriental do Prata, ou Uruguai, acabou sendo incorporada pelo Império Brasileiro com o nome de província Cisplatina, em 1822. Não demorou muito e em 1825 a Cisplatina foi incorporada pela Argentina. O Dom Pedro I, sentindo-se agredido na situação, declarou guerra às Províncias Unidas da Prata. A guerra chega ao fim em 1828, com mediação britânica, e não deu em nada, nem para as Províncias da Prata, nem para o Império Brasileiro, porque a República Oriental do Uruguai tornou-se independente na região, com a mediação britânica. Porém, a derrota foi desastrosa para o Império Brasileiro de Dom Pedro I, porque a paz na região estava longe de ser alcançada. Vai surgir nesse período, no Uruguai, dois partidos, o Colorado e o Blanco. O presidente do Uruguai, o general Bernardo Berro, enfrentou revolta do Partido Colorado, na chamada Cruzada Libertadora. O Brasil resolve apoiar o Partido Colorado, porque este apoiava os gaúchos, pecuaristas e escravistas na região. O general Bernardo Berro, ao assumir o governo do Uruguai, ele tenta dificultar a presença dos brasileiros no Uruguai. Como? Impedindo a mão de obra escrava e taxando o comércio de gado através da fronteira. Contra o general Bernardo Berro, o Brasil contou com o apoio da Argentina, de Bartolomeu Mitre. A Argentina havia sido unificada em 1862 e para consolidar a República Argentina, Mitre tentava neutralizar pretensões de emancipação nas províncias de Corrientes e Entre Rios. Estas duas províncias argentinas utilizavam o porto de Montevidéu para escapar do controle alfandegário de Buenos Aires. O presidente argentino Bartolomeu Mitre permitiu, portanto, que o exército do Partido Colorado, liderado por Venâncio Flores, se organizasse militarmente em território argentino, porque era interessante para Mitre apoiar o Colorado na guerra contra o Partido Blanco de Bernardo Berro, que dificultava a presença dos pecuaristas gaúchos em território argentino. De lá, prepararam uma guerra civil com o apoio do Brasil e da Argentina, antigos rivais, agora aliados. O Brasil, ao apoiar as forças coloradas de Venâncio Flores, declarou guerra aos blancos em 1864. E aí o Brasil invade o Uruguai em 1864, e o Blanco, Anastácio Aguirre, que agora é o novo presidente do Uruguai, que substitui o Bernardo Berro, é o comandante dessa batalha. Quando Flores vence a batalha e torna-se presidente do Uruguai, o Anastácio Aguirre volta para o Paraguai e se alia contra os colorados. O ultimato do Paraguai. O Paraguai havia se libertado do controle da Espanha e de Buenos Aires, mas desconfiava do Brasil e da Argentina. Por quê? Porque o Paraguai tinha problemas de fronteira com o Brasil, tinha problemas hidroviários com o Brasil e com a Argentina, uma vez que as rotas fluviais eram a única maneira do Paraguai chegar ao mar. E como naquele momento o Paraguai se transformava numa grande potência industrial regional e planejava exportar produtos industrializados além do mar, ele necessitava de um acesso garantido ao mar. E ele desconfiava que o Brasil e a Argentina pudessem viabilizar esse acesso, e assim prejudicar a economia industrial paraguaia. O Paraguai tentava ampliar seu mercado internacional. Francisco Solano Lopes, presidente do Paraguai desde 1862, resolveu apoiar o Partido Blanco do Uruguai.
Os paraguaios receavam que o Brasil e a Argentina restringissem sua navegação no Prata, né, e até se sentia ameaçada na sua integridade, na sua independência. Quando o Brasil invadiu o Uruguai, Lopes, né, rompeu relações diplomáticas com o Brasil e invadiu o Mato Grosso. Os paraguaios vão chamar essa guerra de a Grande Guerra, ou a Guerra da Tríplice Aliança. A guerra vai se estender de 1864 a 1870. E aí vai reunir Brasil, Uruguai e Argentina na Tríplice Aliança e do outro lado o Paraguai. Estima-se que morreram entre 150 mil e 300 mil soldados do Paraguai. No campo de batalha, a Guerra do Paraguai, de 1864 a 1870. Em janeiro de 1865, os paraguaios tiveram negada por Bartolomeu Mitre a permissão para cruzar o território argentino em direção ao Uruguai, para apoiar os blancos. O Paraguai declarou guerra à Argentina e invadiu a província de Corrientes. E o Uruguai, aliado a Flores do Colorado, aliou-se a Brasil e a Argentina, formando a Tríplice Aliança em 1865. No início das batalhas, o Paraguai vai sair vencedor, mas em 11 de junho de 1865, o Paraguai sofre uma derrota na Batalha Naval do Riachuelo, no Rio Paraná, para a Armada Brasileira. Os paraguaios também venceram outras batalhas, como a Batalha do Curupaiti, de 1866, defendendo a fortaleza de Humaitá, que protegia a capital paraguaia, Assunção. Em 1868, ocorre a queda de Humaitá, e em 10 de janeiro de 1869, a capital Assunção foi ocupada pelas tropas da Tríplice Aliança sob o comando de Caxias. Mesmo assim, Solano Lopes manteve a guerra de guerrilha, né, até a sua derrota final em Cerro Corá, em março de 1870, quando foi morto. Os resultados da guerra para o Paraguai. O Paraguai vai perder 40% de seu território para o Brasil e a Argentina, sua economia foi arruinada e suas fortificações fluviais e armamentos destruídos. Os resultados para o Brasil na Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, ela demonstrou que o Império não estava preparado militarmente para um grande conflito. Foram criados no início do conflito, por decreto imperial, por exemplo, os Voluntários da Pátria, em 1865. Aos cidadãos alistados eram garantidos soldo, terras, emprego público, pensões. E aí muitos se inscreveram, incluindo libertos, né, achando que a guerra seria curta. Vários senhores até libertaram seus escravos para irem à batalha, substituindo seus parentes convocados. Mas a maioria dos escravos só foi realmente liberta depois da indenização paga pelo governo aos donos. Como a guerra se estendeu, até a Guarda Nacional foi convocada. Foram convocados a se alistar como voluntários criminosos, desempregados e pobres. Isso vai mobilizar cerca de 150 a 200 mil homens, né? E os prêmios prometidos nunca foram pagos. Os oficiais militares do Exército, exceto os da Marinha, tinham agora a certeza de que a monarquia não lhes apoiava. O abolicionismo e a abolição, a formação de famílias escravas. Durante o tráfico de escravos, chegaram ao Brasil mais de 4 milhões de cativos, ou cerca de 40% de todo o tráfico no Atlântico, né? Para Cuba foram cerca de 30% dos cativos, para os Estados Unidos 5%, né? Mas no final do século XIX, por volta de 1872, os Estados Unidos já tinham mais escravos que o Brasil. Mas por quê? Porque nos Estados Unidos incentivaram a formação de famílias escravas e essas se reproduziam e aumentavam com o tempo. No Brasil não. No Brasil não só não foi estimulada a formação de famílias escravas, como vinham para cá mais escravos do gênero masculino do que do gênero feminino. E isso dificultava a reprodução. Daí o Brasil necessitava o tempo todo do tráfico de escravos. Com o fim do tráfico, os cativos ficaram mais caros e acabaram sendo concentrados na mão dos grandes proprietários que tinham mais dinheiro. Somada à prática da alforria, diminuía assim gradualmente o número de escravos, né? A alforria, ao libertar uma mulher escrava, automaticamente os filhos destas também se tornavam livres, pois a escravidão no Brasil se dava quando o nascido era filho de uma escrava. A abolição, né, vai ganhar força com a diminuição do número de cativos, com a Guerra do Paraguai, né, que vai aguçar ainda mais as críticas, quando os soldados imperiais brasileiros viam os negros escravizados lutando ao seu lado
com bravura, defendendo a pátria nacional, eles começaram a entender que não fazia mais sentido que aqueles negros fossem escravos, porque eles eram patriotas, eram defensores da pátria e mereciam a mesma cidadania que eles. Então a crítica vai aumentar com a Guerra do Paraguai à escravidão. E, portanto, os movimentos abolicionistas vão passar a atuar com maior frequência. A abolição na América. Os Estados Unidos, após a Guerra de Secessão em 1865, finaliza a escravidão. Porto Rico, em 1873, finaliza. Cuba, em 1886, acaba com a escravidão. Mas no Brasil, a escravidão permanece. Processos graduais na abolição da escravatura no Brasil. Nós vamos ter a Lei do Ventre Livre, de 1871, onde o parlamento brasileiro declara livre todos os filhos das escravas nascidas no Brasil a partir daquela data. Vai haver oposição das oligarquias cafeeiras de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, é óbvio, né? Mas nós vamos ter os grandes defensores da abolição, como o pernambucano Joaquim Nabuco, que apresenta em 1880 na Câmara um projeto de lei, né, impondo a abolição da escravatura em 1890, né, com a indenização de seus proprietários. E vamos ter também José do Patrocínio, né, um jornalista da Gazeta de Notícias, que defende em seu jornal de maneira ferrenha a abolição. Nesse meio tempo, os líderes abolicionistas estimulavam a fuga de escravos e a formação de quilombos. Né? Nós vamos ter o quilombo de Jabaquara, em Santos, e o quilombo do Leblon, no Rio de Janeiro. A fuga de escravos e o capitão do mato. Nós vamos ter, nesse meio termo, a aprovação da Lei dos Sexagenários, de 28 de setembro de 1885, que libertava todos os escravos com mais de 60 anos. Essa lei visava minimizar os conflitos, mas acabou acirrando ainda mais. Né? Os escravos passaram a fugir, mais senhores alforriavam coletivamente seus escravos, desde que eles permanecessem em suas terras, e em 1887, o Império registrou menos de 5% da população ainda como escravo. Assim, ficou bem fácil, bem mais fácil da monarquia assinar a Lei Áurea, né, que vai ser assinada em 13 de maio de 1888, né, pela princesa Isabel, que ocupava a regência do cargo pela ausência de Dom Pedro II, que se encontrava fora do país. O triunfo da República Federalista. O triunfo da República Federalista. No contexto da crise da mão de obra no Rio de Janeiro, vai surgir o Clube Republicano e o jornal A República. Né? Personalidades vão assinar o Manifesto Republicano, redigido por Quintino Bocaiúva, onde ele diz: somos da América e queremos ser americanos. Né? O Partido Republicano era formado, portanto, por liberais radicais, convencidos de que era impossível fazer reformas modernizantes no Brasil monárquico. O Partido Republicano do Rio de Janeiro foi o principal núcleo desse movimento, mas foi o Partido Republicano de São Paulo que se articulou como partido organizado para competir em eleições. E aí vão surgir núcleos no Paraná, Minas Gerais, Pernambuco, Pará, desse movimento. Os republicanos defendiam em seu programa, desde a Constituição de 1823, o federalismo, e a extinção do poder moderador, do Senado vitalício, do Conselho de Estado. Defendiam também a liberdade de ensino, liberdade de reunião, liberdade de associação, liberdade de propriedade e a abolição da escravatura feita pelas províncias. O PRP e a escravidão. Na Convenção Republicana de Itu, município cafeicultor muito importante de São Paulo, foi fundado o Partido Republicano Paulista em 18 de abril de 1873. Mas até 1887, o PRP, tanto nacional quanto os provinciais, se negavam a tratar da abolição da escravatura. Republicanos, alguns republicanos até se afastaram do PRP, pois defendiam que os republicanos tratassem do assunto, como Antônio Bento de São Paulo, Luiz da Gama de São Paulo e José de Patrocínio do Rio de Janeiro. Somente em 30 de junho de 1887 o PRP apoiou, em definitivo, a abolição com a indenização dos proprietários. O discurso da República e da abolição juntos. Durante a década de 1880, a população do Rio de Janeiro presenciava comícios em defesa da República, comícios contra a monarquia, campanha abolicionista e campanha contra a monarquia. Ocorreram inúmeros confrontos com a polícia, as críticas à monarquia aumentavam e os militares buscavam argumentos no positivismo contra a monarquia. Na Rua do Ouvidor era um local de encontro de republicanos, de abolicionistas que discutiam esses temas.
A geração de 70. Nós vamos ter aqui os intelectuais na Rua do Ouvidor que criticavam a monarquia e seu atraso e o trabalho escravo, né, como elemento bárbaro dessa monarquia. E eles defendiam a democracia, a república, que traria o progresso, o trabalho livre, o federalismo, a instrução pública e as teorias evolucionistas e científicas. A questão militar. O exército ele vem perdendo funções com a crise já lá no período regencial, né? A Guarda Nacional foi criada em 1831 e tornou-se a principal força militar do Império, e os oficiais eram regimentados entre os proprietários rurais, comerciantes e políticos. A Academia Militar foi dividida, né? Em 1855, surgiu uma escola para formar profissionais de matemática, ciências, físicas, engenharia, e outra para formar militares, né? A Escola Militar da Praia Vermelha. Todos esses acontecimentos desgostaram por demais a elite militar no período monárquico. A Escola Militar da Praia Vermelha defendia ideias positivistas, defendia ideias republicanas e depois da Guerra do Paraguai, os militares passaram a fazer algumas reivindicações ousadas, como o direito de reunião, o direito de se manifestar politicamente, né? E, para completar, em 1887, fundaram o Clube Militar, precedido por Marechal Deodoro. Nesse clube militar, os militares decidiram recusar fazer a captura de escravos foragidos. Eles alegavam que isso era trabalho de capitães do mato e não de oficiais do exército. Conseguiram, portanto, a permissão de Dom Pedro II para se manifestar politicamente, após um documento redigido por Rui Barbosa, né? Cai assim o ministro da guerra, mas Dom Pedro II não consegue se reaproximar do exército, apesar de atender algumas dessas demandas. A questão religiosa. O governo imperial também, além de ter tido desencontros com os militares, desencontro com os abolicionistas, o governo também vai ter um problema com os religiosos, isso vai ser chamado de questão religiosa. O governo imperial manteve o regime de padroado, né, herdado lá da colônia, no qual cabia ao monarca indicar os arcebispos e bispos do império e sustentar o clero secular. Desde 1850, a nova geração de clérigos passaram a questionar a prática do padroado, pois achavam que deviam obediência apenas ao Papa e não ao imperador. A Igreja e a maçonaria no Brasil, a primeira questão religiosa, né? Nós vamos ter no início dessa crise um discurso do padre Almeida Martins, numa loja maçônica no Rio de Janeiro, em 1872, né? Onde ele vai homenagear o Visconde do Rio Branco, que na época era presidente do Conselho de Ministros e grão-mestre da maçonaria. Vários padres também faziam parte da maçonaria, assim como governantes, né? Porém, a maçonaria era combatida pela Igreja Católica desde 1865 pelo Papa Pio IX. O Concílio Vaticano I, de 1869, desencadeou grande campanha contra a maçonaria, proibindo a participação de católicos e eclesiásticos. O discurso do padre Almeida Martins repercutiu no alto clero e ele foi afastado pelo bispo do Rio de Janeiro, né, Dom Pedro de Lacerda. A maçonaria reagiu imediatamente. A segunda questão maçônica. Em 1872, o bispo Dom Vital Maria Gonçalves de Oliveira, de Olinda, Pernambuco, seguindo a orientação de Roma, proibiu a participação de eclesiásticos em lojas maçônicas e criou o jornal A União para combater a maçonaria no Brasil. Interditou 2 paróquias que se recusavam a expulsar os maçons, né? E suspendeu o deão, um clero de vida doméstica do povo, que era simpatizante da maçonaria e líder do Partido Liberal de Pernambuco. A tipografia do jornal União foi saqueada e um padre morto a facadas. A coroa tentou fazer os bispos revogarem suas interdições, né? E estes se recusaram, alegando só receber ordens do Papa. E aí foram presos e condenados a 4 anos de prisão. A mesma punição foi dada ao bispo do Pará, Dom Antônio de Macedo Costa, né? Que ficou solidário ao colega de Olinda. Ambos foram anistiados em 1875, né? A pedido do Papa, do Duque de Caxias, que era ministro do Gabinete Conservador. Porém, as relações do Império com a Igreja estavam comprometidas, né? Um fato curioso vai acontecer em 9 de novembro de 1889. Dom Pedro II entra num baile em homenagem a uma missão militar chilena que havia chegado ao Rio de Janeiro.
Na entrada, Dom Pedro II, fardado de almirante, escorrega, mas não cai. E ao levantar ele diz, como veem, a monarquia escorregou, mas não caiu. Mas 6 dias depois, o Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República do Brasil. Fatores de desgaste da monarquia. Desagradava os cafeicultores do Oeste Paulista, desagradava parte do clero católico, desagradava os militares e perder apoio dos cafeicultores do Vale do Paraíba, com a Lei Áurea sem indenizações. A proclamação da República. Entre os dias 8 e 9 de novembro, os membros do Clube Militar reuniram-se sob o comando do tenente-coronel Benjamin Constant, professor da Escola Militar e divulgador do positivismo. Motivo da reunião: articular um golpe e proclamar a República. No dia 11 de novembro, o Marechal Deodoro da Fonseca, comandante das Forças Armadas do Mato Grosso, aceitou a chefia da conspiração marcada para o dia 20. Os republicanos espalharam o boato de que o exército seria substituído pela Guarda Nacional e que Deodoro e Benjamin seriam presos. O boato fez com que o movimento fosse antecipado, E Deodoro, meio a contragosto, conduziu as tropas para o Ministério da Guerra e comunicou lá que a monarquia estava derrubada. Bem, neste vídeo nós tratamos dos principais itens que conduziram a monarquia brasileira ao colapso. Espero que este vídeo tenha ajudado a você a ampliar a sua percepção, assimilação dos principais fatores que levaram a monarquia brasileira ao colapso. Até a próxima.